A Secretaria de Desenvolvimento Urbano é uma secretaria muito importante para as políticas públicas do Estado. Ela pode ir além das políticas públicas nesse quesito de estímulo à participação popular, estímulo à consolidação dos conselhos municipais. A meu ver, a assessoria técnica, o apoio e formação aos conselheiros, a discussão de temas importantes e de estímulo mesmo a toda a participação é um papel fundamental para a SEDUR, da SEDUR para os municípios, para os conselheiros. E eu acho que esse papel cada dia mais se fortalece quando a gente tem uma política pública bem definida, e o governo do Estado da Bahia tem essa política, no sentido de ampliar e consolidar os conselhos municipais, dando a ele todas as condições para que a gente possa efetivamente fortalecer o Conselho Estadual. O fortalecimento é um processo. É um processo quando se estabelece o diálogo efetivo entre o governo e a sociedade civil, né, quando esse diálogo consegue se sustentar, né, e na compreensão de que nós não estamos em lados opostos, nós estamos na mesma perspectiva de construção de cidades sustentáveis. Eu acho que o gestor público municipal ele tem que colocar como foco fundamental a participação popular na implementação das políticas públicas no seu município. E por isso nada melhor do que fortalecer os conselhos municipais, dando a ele espaço, dando a ele condições efetivas de funcionamento, porque pode ter certeza que vai ajudar muito a sua administração. Quando você tem um conselho municipal forte, que expressa realmente os anseios populares, isso dá um suporte ao gestor municipal. Por isso, então, eu acho fundamental que todo gestor municipal, junto com a SEDUR, busque condições para que o Conselho Municipal da sua cidade funcione. Para governar bem, tem que ter a sociedade civil ao lado, é um passo, né, bastante avançado. Eu acho que nós já conseguimos avançar nessa perspectiva, porque o governo do Estado da Bahia, né, tem ouvido muito o Conselho na construção das políticas de desenvolvimento urbano, né, que estão sendo postas em ação aqui. Tem uma série de políticas públicas que estão em curso, né, com a participação do Conselho da cidade. Então, eu diria que o nosso Conselho da cidade, estadual da cidade da Bahia, é um conselho fortalecido porque hoje incorpora, né, na sua concepção e na sua elaboração as políticas básicas de desenvolvimento urbano. Nós estamos com um trabalho de assistência técnica aos municípios e a SEDUR está fazendo uma programação onde ela vai atuar em apoio ao município na elaboração dos planos diretores e, ao mesmo tempo, na criação e fortalecimento dos conselhos municipais. Porque a relação entre plano diretor e conselho, ela é uma relação direta. O conselheiro estadual, ele já tem uma experiência, né, desenvolvida no trabalho com o conselho. Então, ele é fundamental que ele esteja presente na criação dos conselhos municipais, para que as pessoas entendam que isso é importante, que isso tem um rebatimento no programa de governo, que isso é uma coisa que vira uma ação de governo. Então, isso é importantíssima a participação do conselheiro estadual nesse programa de assistência técnica. O conselheiro ele tem que se sentir pertencendo àquele conselho. Você tem que fazer... O conselho ele tem que ser um foco, ele vai tem que ter um foco de discussão, você tem que ter uma programação, tem que ter um trabalho estruturado para que isso tenha êxito. Se você não tiver um trabalho estruturado, com método, e sabendo aonde você quer chegar, o trabalho normalmente se perde. A minha expectativa é muito grande. Eu acho que a minha expectativa é em relação a gente construir no Conselho Estadual um espaço político vigoroso, onde a gente possa discutir muito acaloradamente às vezes, mas com muito respeito e com uma pluralidade de ideias, todos os temas relacionados a políticas públicas. Então, eu sempre acho que, eu já disse isso, os conselheiros têm um papel importante, que é tentar, nos conselhos, expressar não a sua vontade individual ou a do seu grupo político, mas expressar a vontade daquele conjunto de pessoas que ele foi eleito, que representa aquela cidade ou aquela comunidade. E por isso eu acho que você tem que pensar muito
numa discussão de alto nível, numa discussão que você possa privilegiar a escuta, expressar o ponto de vista não individual, mas o da comunidade, para que a gente possa transformar, volto a dizer, o Conselho Estadual num grande espaço de discussão das políticas públicas. Eu acredito muito no trabalho do Conselho. Eu acho que é via o Conselho que nós vamos conseguir atender às demandas da comunidade. Todo gestor deveria ter essa compreensão. A participação da sociedade na gestão é uma coisa tão importante quanto a própria gestão, porque é essa participação que vai fortalecer. Se todos os gestores tivessem a compreensão da democracia, do significado da democracia, sobretudo da democracia participativa, teríamos grande parte dos problemas resolvidos, porque teríamos o hábito de ouvir, e de elaborar políticas de acordo com as reais necessidades da população. O conselheiro ele tem que ter em mente que ele tem uma responsabilidade muito grande, que é a responsabilidade de representar as pessoas, de levar o anseio da comunidade. O conselheiro ele tem que ter em mente que esse papel é decisivo e sua participação é muito importante. Sua participação é fundamental para que os anseios da sociedade, para que os anseios da comunidade sejam ouvidos. Por isso, eu reputo de importância fundamental que o conselheiro se dedique, participe, discuta, para que a gente fortaleça esse instrumento fundamental da democracia. Os trabalhos eles têm que ter uma interlocução entre o município, o estado e o federal para que as coisas tenham uma organização, um planejamento de ação e foco, né, nas ações que nós vamos desenvolver. Então é fundamental que os conselhos municipais sejam formulados e fortalecidos para que também os conselheiros desses conselhos municipais tenham condição de participar das discussões do Conselho Estadual, e esse trabalho ele vai se construindo, né, a partir do local até a demanda voltar para a comunidade. Então é um trabalho que tem que ser feito de forma conjunta. Não tem como um conselho sozinho conseguir ter sucesso nas suas reivindicações.